ativas, a gente está cheio de parlamentares da direita que abriram esse caminho utilizando as redes sociais. E a esquerda, ela sempre teve muito forte a sua comunicação política, sempre teve seus grupos de comunicação política, mas esses grupos eles tiveram, na minha avaliação, uma certa dificuldade ali na transição do analógico para o digital, entendendo que era simplesmente uma questão de fazer uma transferência daquilo que se fazia de maneira analógica para agora se fazer de maneira digital. Então, aqueles grupos que muito valorosamente vinham fazendo a comunicação política da esquerda na era do analógico, na hora de se transformar no formato digital, acabaram perdendo um pouco do bonde da história por não compreender, não se transformou numa grande ágora política, como antes nós tínhamos nas ruas, nas praças, nos sindicatos, nas fábricas, enfim, nos espaços tradicionais de luta. Se é verdade isso, também é verdade que a coisa não é tão simples assim em termos de mudança. Por quê? Porque esse ambiente das redes sociais, ele não é um ambiente neutro, né? Nenhum ambiente é neutro, mas é um pouco mais grave ainda. Nós estamos dentro de big techs, nós estamos dentro de grandes corporações. Essas corporações, elas defendem, né, a sua nação de origem, aliás, elas são instrumentos da sua nação de origem, e aí a gente, como marxista, entende que o Estado, na realidade, ele é um comitê de negócios da burguesia. Ele é um instrumento de dominação de classe. Então, o que o Estado faz no capitalismo? O Estado, ele atua defendendo os interesses dos grupos capitalistas que o constituem. Então, quando a gente parte dessa chave de interpretação para compreender o papel das Big Techs, a gente vai conseguir compreender que as Big Techs são de responsabilidade dos grandes capitalistas e esses grandes capitalistas utilizam o Estado para defender os seus interesses político-econômicos. Então, na realidade, quando a gente está falando de Big Techs, nós estamos falando de instrumentos do imperialismo. Por isso, por exemplo, que quando essa realidade começou a se formatar, a China, quando foi fazer a discussão de como encarar a questão das Big Techs, ela decidiu criar o seu próprio ecossistema de Big Techs. Aquilo que pelo Ocidente era visto como uma censura, na verdade, foi uma jogada muito inteligente política da China, que conseguiu não só blindar a sua política da interferência externa das Big Techs, como também criar o seu próprio ecossistema que impede que essas empresas dos Estados Unidos explorem o mercado chinês. Portanto, isso enfraquece economicamente os grupos dos Estados Unidos, cria o próprio ecossistema chinês e ainda por cima impede qualquer tipo de interferência política externa na China. A gente tem muitos exemplos já de formas onde as Big Techs foram decisivas em processos políticos. Isso aconteceu provavelmente pela primeira vez em larga escala no Brexit, que a gente viu na Europa, mas a gente viu isso também acontecendo na eleição do Trump, a gente viu isso acontecendo aqui no Brasil na eleição do Jair Bolsonaro. Então a esquerda, ela de repente pareceu assustada com o poder de comunicação e o poder de transformar essa comunicação em capilaridade eleitoral. Porque uma das coisas que a esquerda não entendeu da internet é que nós, quando não pagamos aquilo que nós estamos fazendo na internet, o produto somos nós. É um pouco chocante quando a gente percebe isso. Você vai lá, acessa o Facebook e entende, poxa, isso aqui é de graça. Se você está utilizando alguma coisa na internet de graça, o produto é você. E, portanto, eles vão nos utilizar para ganhar dinheiro. Porque se, afinal de contas, nós estamos falando de uma empresa capitalista, o objetivo é a reprodução do capital. Portanto, o que acontece? Eles acabam fidelizando o público. Só que essa fidelização do público em relação a um canal do YouTube, por exemplo, que é onde a gente atua aqui, nós três pelo menos, não é para ajudar a nossa comunicação política marxista-leninista. Na verdade, é para eles segmentarem o público e assim eles conseguirem saber para quem é que eles vendem. Então, o que as Big Techs fazem? Elas nos colocam em caixinhas a partir daquilo que a gente informa para elas. E o que a gente informa para elas?
É aquilo que a gente dá like, é aquilo que a gente compartilha, é aquele canal que a gente se inscreve, é aquele segundo a mais que a gente olha para algo que está passando na nossa timeline. Isso já vai sendo filtrado pela Big Tech e vai nos segmentando em diferentes grupos, que a gente costuma chamar por aí de as bolhas digitais, as bolhas da internet. Essas bolhas, elas têm uma serventia para o grande capital, que é saber segmentar perfeitamente aquilo que eles estão vendendo para as empresas anunciantes. Porque é isso, o anunciante ele vai fazer o quê? Ele quer um público X para o produto Y que ele está vendendo. Então, o que a Big Tech faz? A Big Tech ela vai segmentar este público para saber exatamente para quem vender. Só que isso tem um efeito colateral que pode ser explorado pela gente. Que ao fidelizar um público para segmentar e vender, a internet também fideliza público para aqueles canais que estão comunicando. É aí que nós temos um grande nicho para explorar politicamente, né? Que a gente já vem percebendo. A direita parece que entendeu isso antes. A questão, né, se essa é a parte ruim, a parte boa é que nós agora entendemos também. Então agora eles já não falam mais sozinhos na internet. Quando eu comecei o meu canal lá no YouTube há 11 anos atrás, a gente brinca, né, era tudo mato. Né? Quando eu cheguei era tudo mato. Por quê? Porque eu sou professor há 21 anos, um estudioso do marxismo-leninismo, professor de história, e quando teve aquele momento pós-2013 e mais intensamente pós-2015, que a explosão da internet, e a gente reparou como que a direita cooptou melhor que a esquerda o saldo das jornadas de 2013, eu senti uma necessidade de expor as coisas que eu estudava. A minha ideia era essa, porque quando eu abri o YouTube, eu só recebia, vamos dizer assim, sugestão de conteúdo de direita e de extrema direita, que é uma outra questão importante também para a gente tratar quando vai tratar de Big Tech. Por que há essa dita polarização? Eu não gosto de usar esse termo, né? Eu chamo de luta de classes. Né? Mas aquilo que a gente chama de polarização acontece dessa maneira que a gente está vendo, por quê? Porque a internet, se você dá um sinal para o algoritmo entende que você gosta daquilo que você deu aquele sinal. Então ele vai te oferecer algo mais daquilo. Então esse mais vai extremando aquilo que você, a princípio, deu um sinal para o algoritmo do que você gosta. Nesse sentido, cada vez mais as pessoas vão se radicalizando. Então isso fez com que a extrema-direita crescesse muito e passou a fazer um discurso que a gente ficou até um pouco assustado. E foi isso que aconteceu comigo lá atrás, quando eu abria as minhas redes sociais e eu tinha um conteúdo cada vez mais radicalizado sendo oferecido para mim, de direita, e nós não tínhamos essa mesma presença. E aí eu decidi criar o canal. Né? A Gabi, que minha companheira, achava que eu estava ficando louco dentro de casa. Porque aí eu estudando, que nem doido, fazendo páginas e páginas de roteiro, gravando os dias inteiros, ganhava nem um centavo para fazer aquilo ali. E eu passei anos fazendo isso, né? Porque a galera hoje vê, poxa, você tem um canal legal e tal. Ninguém lembra dos 5 anos que eu fiquei no anonimato, né? Suando lá, ganhando um doido para conseguir ocupar esse espaço. Por quê? Porque esse é um espaço ocupado pela direita. Né? Então, por isso, assim, quando a gente chegou, era tudo mato. Mas se essa é a parte ruim da gente ter começado depois, a parte boa é que agora eles não estão falando mais sozinhos. Então hoje nós já estamos presentes também nessa trincheira, a gente tem conseguido fazer uma mobilização. Eu ver tanta gente aqui hoje é uma prova disso, ainda mais com todo esse contratempo, né? Talvez alguns até não tenham conseguido chegar em função. Mostra que a gente está com muita força também. Né? Eu tenho percorrido o Brasil inteiro, todo mês indo a São Paulo, fazendo palestras, fazendo eventos. Agora na semana que vem estou indo a Curitiba, lá na universidade. E aonde a gente chega, a gente percebe isso, a gente consegue encher os espaços, as pessoas se identificam, ou seja, a gente consegue utilizar essa ferramenta como uma ferramenta potente de politização. E isso me deixa muito otimista, porque eu acho que a nossa geração de... Eu não tenho vergonha nenhuma de quando me chamam de youtuber, sabe? As pessoas olham, só youtuber, acho que eu vou ficar chateado com isso. Eu não fico chateado, não. Isso é uma coisa do nosso tempo. Eu sou professor, com muito orgulho, sou um militante,
muito orgulho há muito tempo, mas sou um youtuber também, por que não? Só que eu sou um youtuber marxista-leninista que está atuando nas redes com agitação e propaganda. Porque quando eu faço react, eu estou fazendo o quê? Agitação e propaganda, no formato atual, que é aquele que o algoritmo entrega. Né? Porque não adianta só a gente pensar muito numa forma que seja mais técnica, mais erudita, se isso não for entregue para as pessoas. E é isso que, por exemplo, a direita entendeu antes da gente. É aquilo que eu abri aqui a minha fala dizendo, que não trata-se apenas de uma transformação do analógico para o digital. As redes têm a sua própria linguagem. Para quê? Para nós enfrentarmos um outro problema que nós enfrentamos, que é a falta de isenção e, pior do que isso, o enviesamento total que os algoritmos têm quando se trata de propaganda política de esquerda, e principalmente quando se trata de propaganda política comunista. Os canais da direita, eles engajam muito mais fácil, eles têm um alcance maior muito mais rapidamente, enquanto que nós temos que o tempo todo estar lidando com shadowban. Para quem não é iniciado aqui nos termos da internet, é quando o nosso canal não aparece mais nos mecanismos de busca, quando as nossas atualizações não são entregues para os nossos seguidores. Isso é muito normal. É uma forma que os algoritmos têm de esconder o nosso conteúdo. Poxa, o Nicolas Ferreira, quando foi fazer aquela mentirada lá do Pix, o vídeo dele foi entregue para 2 vezes a quantidade de pessoas no mundo que falam português. É óbvio que isso não é orgânico, é óbvio que isso não é natural, e é óbvio que há um interesse das Big Techs em alinhar governos do mundo inteiro com o governo dos Estados Unidos, que é o Comitê de Ação Política, é um instrumento de dominação dos Estados Unidos, ou seja, das próprias Big Techs. E isso é muito visível, gente. Para você ter uma noção, o YouTube ele tende a ser estável no número de entrega dos vídeos. Né? Eu, como estou ali há um certo tempo, eu tenho uma certa experiência. A média de vídeos, de visualizações que eu faço, ela varia pouco, né? Seja para cima ou para baixo. Desde a virada do ano, que nós começamos o ano eleitoral, o que a Big Tech já fez? A Big Tech cortou já 30% do meu alcance. Conversando com outros camaradas, assim, isso é meio que geral entre os canais de esquerda. Sobretudo aqueles que têm um engajamento político, como o meu, que procura fazer também uma disputa não só de informação, agitação e propaganda, mas também uma disputa eleitoral. Então é isso que vem se avizinhando, e os algoritmos eles já vão se ajustando também para essa mesma dinâmica. Por quê? Porque eles aproveitam as eleições para lucrar. Eles sabem justamente que os candidatos vão impulsionar as publicações durante a eleição, e aí, então, aquele que não impulsiona, eles reduzem o alcance. É uma maneira de forçar todo mundo a entregar um pouquinho do dinheiro para eles. Então, esse é um pouco do debate que a gente vai fazer aqui. Tá? Eu não vou me estender muito, até para que a gente consiga depois trocar e ver se a gente consegue um tempinho para as perguntas, que a gente tem um horário para entregar aqui o salão, e a gente tem que atrasar um pouquinho o início, em função do contratempo da mudança de local. Tá? Mas eu queria mais uma vez aqui saudar a todos e a todas pela presença, espero que a gente tenha um bom papo, tá? E eu tenho certeza que meus colegas de mesa aqui também vão contribuir bastante para essa discussão. Muito obrigado, gente. Eu vou passar a palavra, então, aqui, primeiramente, para o meu colega Zavak. Zavak, seja bem-vindo, é contigo. E aí, tudo bem, camaradas? Boa noite. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Tá muito legal ver todos vocês, muito legal poder falar no evento presencialmente aqui, né? Fora da internet, vocês podem ver que eu tenho pernas também, muita gente acompanha o canal, não conhece, né? Mas então, assim, eu gostei do resgate que o Humberto fez sobre o papel das redes sociais, né? E imaginando que os outros camaradas vão falar também, eu vou resgatar um pouquinho atrás e tentar falar assim, sobre o começo da internet. Eu acho que várias pessoas aqui devem ter visto a chegada da internet no Brasil e tal, começaram a usar, eu comecei a usar na minha adolescência ali e tal, no início dos anos 2000. E a internet, nessa época, eu me lembro, né, porque lá por 2000
2008 eu estava na universidade, eu me formei em ciência da computação na URGS, e o movimento do software livre. E o movimento do software livre aqui em Porto Alegre foi o mais forte do Brasil, que existiu, ainda existe, tá? Eu sei que deve ter muita gente no movimento aqui, mas a gente tem que admitir que ele está mais fraquinho, né? E a discussão que tinha ali com aquele negócio do início da internet, do movimento software livre, a gente tinha uma euforia muito grande e a gente viu, eu acho, uma possibilidade de mudança social muito grande no potencial da tecnologia. A internet, e só quem estava lá para acreditar nisso, né? Mas era vista como esse espaço de democracia extrema, que estava nivelando todos os tipos de discurso que poderiam ser falados, e daí aquela coisa assim, bem idealista de que as melhores ideias vão ir para o topo, a gente vai conseguir debater com as pessoas diferentes e chegar aos melhores projetos de sociedade. E a gente culminou também num projeto que foi o Marco Civil da Internet, que foi uma coisa muito bonita de se ver, que foi um projeto que a gente teve vários setores da sociedade se unindo com outros setores também, pesquisadores, especialistas e tal, para fazer um projeto de regulamentação da internet que é uma referência para o mundo inteiro. Só que, né, a gente desagou nessa internet que a gente está agora, alguns anos depois, aí, uns 20 anos depois, a gente está nessa internet aqui, que era o que o Humberto estava falando. E hoje já está bem claro para a gente que as redes, elas não são esse espaço de democratização do discurso, elas não são esse espaço neutro, e o resultado que a gente tem no mundo, né, como não culpa das redes sociais, né, porque as redes sociais, elas são uma parte do mundo, elas estão inseridas dentro desse mundo, elas são como se fosse uma, né, imagina que a gente joga um véu assim sobre a sociedade e ele vai mudar dependendo do que está embaixo. As redes sociais são isso, ela é um reflexo de tudo que a gente está vivendo, mas não virou esse espaço que a gente queria, que ia resolver todos os problemas do Brasil, digamos assim, que esse movimento tão importante e tão idealista que a gente tinha no início da década de 2000 tinha. E as redes sociais, fica mais claro hoje a proximidade que elas têm, né, as big techs, que a gente fala com o governo dos Estados Unidos. Isso já era, claro, para muito tempo, para quem estava falando sobre isso, o professor Sérgio Amadeu, que estava por aí hoje, não sei se ele está aqui, vem falando muito, sempre fala muito sobre isso, mas agora a gente tem, né, todos os CEOs de Big Techs lá jantando com o Donald Trump, e o Donald Trump diz assim, todo mundo fala o seu nome, fala o nome da sua Big Tech, assim, tipo o professor, né, e quando vocês vão investir nos Estados Unidos? Eles, claro, senhor Trump, eu vou investir tantos bilhões em infraestrutura de inteligência artificial, vou investir tantos bilhões nisso. E porque a gente vê agora explicitamente, né, os Estados Unidos dizendo, ok, vocês são uma parte do nosso poder imperialista, que influencia os outros países, que abre mercados dentro dos outros países, que transfere dados dos outros países, que transfere dinheiro dos outros países para dentro da nossa economia. E agora chegou a hora de vocês, né, beijarem o anel, que o Donald Trump fez eles fazerem isso, né, tava o pessoal do Google, o pessoal da Oracle, da Meta, todo mundo lá. E a gente vê isso usado na Venezuela como uma campanha de mídia para dizer que não, é que o Maduro é um traficante de drogas, a Venezuela é o pior regime ditatorial que existe, então quando a gente invadir lá, né, matar alguns soldados e tal, e sequestrar o presidente, é ok, porque o Donald Trump estava combatendo o tráfico de drogas. Isso é feito demonizando Cuba, que agora está sob ataque, está sendo, né, familiarizada pelo Donald Trump. As pessoas estão morrendo de fome porque não têm acesso mais aos recursos que precisam por causa do bloqueio criminoso dos Estados Unidos. E isso é feito com o Brasil agora, porque a gente vê uma campanha do governo dos Estados Unidos, junto com a nossa direita aqui, de dizer que o Brasil é também uma ditadura do Supremo Tribunal, que não existe liberdade de expressão no Brasil, que a internet está tentando ser censurada por causa da lei da DACA digital, que é uma lei que eu não acho que tudo ali é perfeito, mas é uma lei importante, que é um marco importante de regulamentação. E eles vão lá para os Estados Unidos, né, alguns nem voltam, tipo o Eduardo Bolsonaro, e fazem aquelas audiências lá para dizer assim, aquilo é uma ditadura, eu sou um exilado político e tal. Isso aqui a gente tem que colocar em contexto, quando a gente vê todos os países inimigos dos Estados Unidos, que acontece o mesmo movimento. E daí a gente vê a Globo lá falando essas coisas, olha só, os refugiados de Cuba, com coitadinhos deles que estão lá na Flórida, dizendo que é uma ditadura horrível. Isso tudo é para justificar, né? Sempre foi o papel da mídia justificar
esses ataques imperialistas dos Estados Unidos. Só que hoje a gente tem as redes sociais e eles deixam bastante fácil para a gente ver, porque os caras estão lá jantando com o Trump, conversando com ele. O Trump, ele é um cara que ele fala direto o que ele faz, né? Ele gosta de latir bem alto, ele gosta de ameaçar, ele gosta de dizer, eu vou botar sanção, eu vou fazer isso, e daí ele começa a negociar a partir disso. A gente viu, por exemplo, eles atacando o Pix. Isso é uma coisa muito boa que me vem em mente quando o Humberto estava falando aqui. A Meta, né, a empresa do Facebook, do WhatsApp, em vários lugares do mundo, nos Estados Unidos, tem sistema de pagamento dentro do WhatsApp. Porque o WhatsApp é a rede social, né? Não é rede social, mas enfim, é um espaço social, mensageiro mais usado no Brasil. Todos os brasileiros estão no WhatsApp, é extremamente popular. Porém, não se criou botar um pagamento lá dentro, porque por que eu vou querer pagar, né, 1% que seja, 2% para o Mark Zuckerberg, se eu tenho um sistema que nem o Pix aqui no Brasil? Isso aqui foi uma coisa absurda, foi um exemplo de como a gente pode ter soberania nacional. Foi uma coisa bastante simples, né? Embora seja muito inovadora, é uma coisa bastante simples em retrospecto ver isso. E o governo dos Estados Unidos explicitamente disse, pô, vocês estão danificando os negócios da Visa e Mastercard implementando esse tipo de medida aqui, né? Isso é a parte que talvez eles não falem tanto em voz alta. Eles vão dizer que a gente é um regime ditatorial, que a gente não tem liberdade, vai vir esse negócio do narco-estado, que eles usam muito com vários países da América Latina. Isso vai acontecer, pessoal. Acho que vocês já estão vendo o que está acontecendo. E a gente, por exemplo, viu o Elon Musk, que é dono de uma rede social enorme nos Estados Unidos, que na época várias pessoas acharam quando ele comprou que é tipo assim, você pagou 40 bilhões pelo Twitter e eu posso baixar ele de graça no meu celular, né? Porém, a gente estava enganado, porque ele comprou uma plataforma enorme e ele transformou aquela plataforma num mais explícito e mais bem formatado espaço de transmissão do discurso de extrema-direita dos Estados Unidos, que hoje é o mainstream da política nos Estados Unidos. E a briga que eles tiveram com o Alexandre de Moraes, não morro de amores pelo Alexandre de Moraes, mas foi uma questão de inventar, né, que existe uma grande censura no Brasil e dizer que o Twitter era esse alvo específico, quando eles explicitamente estavam desrespeitando a lei do Brasil e dizendo, nós estamos desrespeitando a lei do Brasil. E daí, vamos pensar no que vai ser daqui a alguns meses nas eleições, quando a gente estiver enfrentando esse tipo de coisa. Eu estou falando isso exatamente para botar em contexto que esse tipo de coisa vai começar a acontecer. A gente vai ver toda a mídia do Brasil, toda a mídia dos Estados Unidos, provavelmente replicando de uma maneira mais extremada esse tipo de discurso. Porque isso é uma coisa muito interessante. Eu falei, o Trump gosta de latir, provocar, ameaçar. Uma coisa que eu acho que eles nunca vão nos ameaçar é, por exemplo, cortar acesso a essas maravilhosas ferramentas de comunicação como o WhatsApp, como o Facebook, como o Instagram, como o YouTube. Não farão isso, tá? Talvez eles achem uma maneira de bloquear todos os comunistas. Isso sinto dizer, tá, Alberto? A gente tem que estar preparado para isso. Mas eles não vão bloquear o YouTube nunca, não vão bloquear o WhatsApp nunca, porque não está bloqueado em Cuba. Vocês sabiam disso? Não está bloqueado em Cuba, está tudo aberto em Cuba lá. Eles não podem fazer transações financeiras, né? Cuba tem que fazer em euro, com outros países e tal. Mas tu pode acessar o Facebook de Cuba. Por quê? Porque eles sabem que isso aí é uma cadeia de transferência da ideologia dos Estados Unidos para dentro dos nossos países. Isso está explícito, está cada vez mais claro. A China também, que o Humberto falou, fica mais claro que foi muito acertado esse movimento que eles fizeram do jeito deles, provavelmente não funcionaria no Brasil tentar fazer uma coisa que nem eles fizeram, mas eles conseguiram construir um ecossistema de aplicativos lá dentro, que, de novo, assim, na China tu instala uma VPN e fala com as pessoas no YouTube. Tem vários chineses no YouTube, se vocês procurarem, vocês vão conseguir falar com eles. Vocês vão ver, tem chineses que eu já conversei na internet, tá, um espaço de discussão política, e daí os caras explicam, não, é assim que funciona a política, não sei o quê, tem essas opiniões aqui. Porém, as pessoas não querem fazer isso. As pessoas usam as plataformas que estão lá dentro. Eles conseguiram construir um ecossistema que é bom o suficiente para as pessoas conseguirem estar lá dentro. E isso talvez seja um caminho que eu digo, o Pix, ele foi uma coisa que foi assim. Talvez o Facebook tenha já dado, para que eles vão querer usar esse negócio aí, que tem que ficar digitando o negócio, não sei o que, se ele vai mandar uma mensagem no WhatsApp e vai mandar R$2 para a pessoa. Porque a gente não é otário, a gente não quer pagar a taxa do Facebook, entendeu? Então tem várias coisas, vários horizontes que a gente tem para a soberania digital que são bem simples e que a gente pode ver. Porém, é uma luta política muito difícil, tá? O Brasil, como ele está inserido, eu sou um trabalhador de informática, né? Eu sou um desenvolvedor de software. A maneira como a gente está inserido no contexto de tecnologia do mundo
é muito estranha, porque a gente tem profissionais ótimos, excelentes, muitos deles que trabalham à distância e trabalham para fora hoje, é uma grande dificuldade, inclusive, do meu canal, né, que eu falo de tecnologia e política, e eu tento falar para essa classe, que é uma classe média, às vezes uma classe média alta, que está muito descolada do resto dos trabalhadores, porque eles recebem 10 mil por mês, 15 mil por mês. Eles acham que eles são esse Deus aí na Terra, que conseguiu, né, transcender a classe trabalhadora porque ele trabalha de casa para uma empresa dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, que nem o Humberto colocou, os brasileiros são um grande rebanho de dados nessas redes sociais, são um grande mercado consumidor de produtos que a gente não consegue ou não consegue prover, criar aqui, e a gente consome dos Estados Unidos, a gente consome da Europa. Estamos começando a consumir um pouco da China também, inclusive é uma coisa que os Estados Unidos não gosta nada. E, ao mesmo tempo, a gente tem um movimento, por exemplo, das Big Techs quererem botar data centers aqui, empreendimentos de data centers aqui, que são muitas vezes citados como um grande negócio, né? Que a gente vai trazer um empreendimento que vai ter vários computadores, várias placas de vídeo e tal, vai estar podendo fazer esse processamento. Isso vai reverter um pouco de impostos para o Brasil, né? Depende, porque às vezes tem renúncia fiscal para esse tipo de coisa, mas vai ter um pouco de processamento que vai poder ser usado para as empresas do Brasil, vai ir um pouco para o fundo industrial e tal. Mas a gente não é um grande desenvolvedor dessas tecnologias de software, que eu disse, grande parte da nossa mão de obra, que é bem qualificada até no software, trabalha para fora, né? Nossos cérebros, mesmo que eles não vão fisicamente para os outros países, a gente acaba trabalhando e mandando muita coisa lá para fora. E esses espaços que a gente vai construir os data centers e os recursos naturais, a água, a eletricidade, que é bastante intensiva, eles querem colocar no nosso território, sem fazer a contrapartida que seria uma transmissão da tecnologia, por exemplo. Então a gente tem hoje esse momento bastante estranho, que a gente é um alvo direto dos Estados Unidos e que a gente tem um potencial gigante para a soberania digital, que é que nem eu disse, que nem o Pix, é só a gente olhar essas várias áreas onde a gente poderia nós mesmos estar provendo isso, interromper esse fluxo de dados e de dinheiro que a gente tem digital, que vai para as plataformas dos Estados Unidos. Tem relatórios de Departamento de Comércio dos Estados Unidos que eles falam, tantos bilhões de dinheiro rendas que vêm pelas redes sociais, pelos produtos digitais que atuam nos outros países, e eles sabem disso. E isso é um dos motivos porque a gente vai se tornar um alvo também. Não é porque o Trump é maluco, não é porque, sabe, o Trump não gosta do Lula, porque o Lula é de esquerda, então é por isso que ele vai atacar o Brasil. Eles sabem que existe esse motivo econômico, e as Big Techs, elas se posicionam como esse amigão do Trump ali, que, né, sempre foram os amigões da direita, mas eles explicitamente tiram a máscara e dizem, não, eu janto mesmo com o Donald Trump, porque eles sabem que esse fluxo de dados, esse fluxo de dinheiro vindo de países como o Brasil é extremamente importante. Qualquer coisa que a gente tente fazer politicamente na questão de desenvolvimento aqui vai precisar de muito esforço, muita luta política para que isso se concretize. Então, enfim, é mais motivacional aqui, estou tentando falar para vocês, mas tentando mostrar essas dinâmicas que a gente tem. E é por isso que o discurso de soberania, ele não pode ser simplesmente uma questão assim, a gente é dono dos sistemas, mas eles são sistemas que vêm lá de fora, né? A gente usa plataformas do Google, a gente usa plataformas da Microsoft, mas os nossos dados estão criptografados lá dentro. A gente teve um exemplo gravíssimo disso recentemente, que é a Fiocruz, com um contrato com o Google, agora mudou o contrato, eles meio que perderam acesso a 98% dos dados deles, acho que é isso aí, o pessoal da plateia fez 5 a cabeça, então acho que é isso. Então, não pode ser só feito soberania na questão retórica. A gente vai ter que fazer a soberania na questão prática, e é uma luta política extremamente difícil. É uma luta política que mexe num vespeiro de muito dinheiro, que incomoda os Estados Unidos. Que os Estados Unidos vai dizer, vocês são um fantoche da China, narco-estado, terrorista, e nós vamos matar vocês. A gente vai dizer, beleza, Champs, a gente tem que construir a soberania digital, sabe? E a última coisa que eu queria falar, que daí eu acho que levanta para o resto do pessoal falar, é que a gente está vendo uma derrota dos Estados Unidos, talvez, na nossa frente, que é o que está acontecendo com o Irã. Que o bloqueio que o Irã faz lá do Estreito de Hormuz mostra que os Estados Unidos e Israel não são invencíveis, inclusive dá para machucar muito eles quando tu tem uma posição estratégica ali, né? Eles dão esse checkmate estratégico que eles dizem assim, ok, tu vai tancar, continuar nesse conflito estendido enquanto o preço da gasolina sobe, porque a gente não vai desbloquear aqui.
E daí é extremamente importante pensar também como o Irã é visto na nossa mídia, como o Irã é visto nas redes sociais, porque, tipo, eu não morro de amores pelo regime iraniano, não acho que é muito legal, porém, o que eles estão fazendo ali, resistindo ao imperialismo dos Estados Unidos, pode ser um exemplo do que vai acontecer com o Brasil se uma coisa assim acontecer. E daí, nota, eu sei que vocês não teriam um grande problema com isso de dizer assim, foda-se os Estados Unidos, nós temos que nos rebelar contra os Estados Unidos. Não é uma questão de tipo, é que os comunistas falaram muito dos Estados Unidos, aí ele resolveu atacar o Brasil e, né, se vocês tivessem ficado quietinhos, nós poderíamos continuar sendo, né, o cachorrinho dos Estados Unidos. Eles vão nos atacar, eles estão dando, não talvez diretamente, invadindo o território, mas por sanções, por medidas das Big Techs e tal. E então, quando chegar essa hora, a gente tem que estar preparado, construindo soberania digital, organizando nossos movimentos, né? Por isso eu faço parte da Soberana, a gente organiza trabalhadores na internet, a gente faz agitação e propaganda, e eu chamo, né, vocês todos a se organizarem em movimentos, estudarem, sempre estarem se movimentando, porque não é uma questão de, tipo, se eu ficar quietinho não vai acontecer nada. A gente está chegando nesse momento de crise, de quebra, cada vez mais rápido, e é melhor que a gente esteja pronto quando isso aconteça, tá? Então, muito obrigado, espero que tenha feito sentido isso aqui. Obrigado, Zabal. Vou passar a palavra aqui para o meu camarada Ricardo. Boa noite, gente. Queria também saudar a presença de todo mundo nesse sábado de noite. Poderíamos todos estar num bar, fazendo outras coisas, mas estamos aqui porque estamos cientes da dificuldade do mundo que estamos vivendo. Né? Infelizmente, eu gostaria de ter uma mensagem muito positiva e otimista para nós, mas a situação está realmente complicada. Queria agradecer ao Humberto pelo convite, aos meus companheiros de mesa, inclusive fazer um acréscimo ao que o Lucas falou. Tanto é verdade o que ele disse sobre os Estados Unidos não quererem bloquear o WhatsApp daqui, que ontem à noite, os Estados Unidos, no Irã neste momento, essas redes sociais estão bloqueadas, a internet está bloqueada, porque o Irã percebeu que isso era um instrumento do sionismo, do imperialismo, para mobilizar os seus opositores para derrubar o governo. E é claro que tu cancela a internet não é por um decreto. Tem que ter algum aparelho para fazer isso. Tem que ter sistemas de jameamento para fazer isso. E ontem o que os Estados Unidos fizeram foi justamente explodir esses sistemas de jameamento para que os iranianos tenham acesso à internet. Então, é justamente isso que eles sabem. Mas não era esse o tema da palestra de hoje, mas enquanto o Lucas falava, eu lembrei desse caso que veio calhar. Quando o Humberto me fez o convite, eu devo admitir a vocês, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de Relações Internacionais. Eu, há muito tempo, dou aula, eu também sou pesquisador, primeiro da antiga Fundação de Economia e Estatística, agora do Departamento de Economia e Estatística, porque a fundação foi extinta pelo governador Sartori. Mas, ultimamente, também tenho entrado muito no debate público nas redes sociais, tanto no Twitter, mas também no meu canal, Ricardo Leães, o Mundo ao Seu Alcance, um espaço que eu utilizo para tentar falar de grandes temas de política internacional, porque eu observei aquilo que o Humberto falou. Havia muitas pessoas interessadas em temas de política internacional, de geopolítica, e alguns desses canais, mesmo canais brasileiros, eram canais muito assistidos, mas, evidentemente, canais de direita. E é claro que aqui eu não vou dar palco, mas eu imagino que vocês saibam de quem que eu estou falando, então também por isso eu quis começar a falar, a atuar nas redes. E quando o Humberto me falou, ultimamente eu só penso na guerra contra o Irã. Desde lá do 28 de fevereiro eu não parei de trabalhar um único dia, é só o assunto que eu leio. Quando me chamam para dar entrevista, eu digo, eu só posso falar sobre a guerra contra o Irã, porque esse é o único assunto que eu tenho lido. Eu não quero falar sobre o Horcaro, eu não sei quem é Horcaro, não importa quem é Horcaro, eu quero entender a guerra do Irã e quero ajudar as pessoas a entender a guerra do Irã. Mas como esse painel era sobre Big Techs e tudo mais, eu não ia chegar aqui e falar simplesmente, vou falar sobre a guerra do Irã fingindo que é totalmente deslocado. Então, fiquei pensando para ter um ponto em comum. E a minha ideia aqui, eu acho que eu consegui achar esse ponto em comum, é falar sobre como o sionismo consegue influenciar a grande imprensa, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Porque eu imagino que todos vocês estejam de acordo que a cobertura da imprensa sobre a guerra contra o Irã, sobre o genocídio do povo palestino, não é uma cobertura idônea. Alguém discorda de mim? Se alguém discorda, levante a mão, por favor. Não, né? Ninguém discorda de mim. Eu queria começar esse comentário com algumas perguntas, tá? As primeiras eu garanto que são bem fáceis, mas eu vou chegar numa pergunta que não é tão simples assim.
Vocês acham que a grande mídia mente? Quem acha que a grande mídia mente? Levante a mão, por favor. Vocês acham que a grande mídia omite informações importantes? Perguntas fáceis, né? Agora uma pergunta mais difícil. Vocês acham que o pior que a grande imprensa faz é mentir e omitir informações? Ou será que tem algo que ela faz de pior? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem alguém na vida pessoal de vocês que minta e omita frequentemente? Sim, todo mundo conhece. Essas pessoas são influentes na vida de vocês? Não, né? Talvez tenham sido um dia. Mas aí vocês se deram conta de que essas pessoas mentiam e omitiam, e essas pessoas pararam de ser influentes. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Por que a grande imprensa, mesmo mentindo e omitindo, consegue ser influente nas nossas vidas? Algo diferente ela faz, né? E aqui, para responder então essa pergunta, eu já digo que não, o pior que eles fazem não é mentir e omitir, porque a gente tem alguns veículos de baixíssima qualidade, de extrema-direita, que fazem isso à torta direita e não tem influência nenhuma, fora da bolha deles. Porque é só isso que eles fazem. A grande imprensa tem a influência que ela tem porque ela enquadra o debate público. A imprensa deveria existir para contar uma história. Para simplesmente descrever aquilo que está acontecendo, evidentemente, de acordo com a importância que os temas têm. E é óbvio que ao contar essa história, ela pode mentir e omitir, mas fundamentalmente ela teria que contar uma história. A grande questão é que, pelo elemento que o camarada Humberto falou mais cedo, pela influência do poder econômico, a grande imprensa existe não apenas para mentir e omitir, mas também para enquadrar o que é dito, o que pode ser dito e, fundamentalmente, o que não pode ser dito. É isso que o teórico estadunidense Noam Chomsky chamou de fabricação de consenso. A ideia de que a imprensa é capaz de fabricar determinados consensos dentro da sociedade. E o mais interessante, essa é uma grande sacada dele, fabricar consensos até mesmo com um suposto dissenso. Vou dar um exemplo para vocês. A grande imprensa dos Estados Unidos é favorável à guerra contra o Irã. Mas é possível que vocês olhem a ABC, a MSNBC, a CNN, Fox News já é mais improvável, e vocês vejam críticas à atuação dos Estados Unidos contra o Irã. É possível que vocês vejam eles dizendo que o Donald Trump não pensou antes da guerra contra o Irã, que ele está colocando soldados estadunidenses sob risco, que ele está talvez fortalecendo o governo iraniano. Enquanto outros vão simplesmente apoiar e vão dizer que tudo que o Donald Trump faz é bonito. Vocês conseguem observar a sutileza disso? Há um debate público. Mas o debate público não é um debate verdadeiro, porque ambas as partes querem a guerra. O debate é se a guerra está sendo bem conduzida para atingir os objetivos dos Estados Unidos ou se ela não está sendo bem conduzida. Então a gente fica com a aparência de que as coisas são democráticas, de que as coisas são livres. Inclusive, muitos regimes autoritários pecaram por isso, porque não entenderam que eles poderiam dominar estabelecendo, permitindo algum grau de dissenso. E é justamente isso que os Estados Unidos fazem. E isso, pessoal, aparece de forma muito concreta. E aí eu vou fazer a última pergunta da introdução. Vocês acompanharam o debate que foi nos Estados Unidos sobre o TikTok? Alguém viu a pressão que foi feita no sentido de que o TikTok deixasse de ser chinês e se tornasse estadunidense? Por que será que isso foi tão importante? Talvez poucos de vocês saibam disso, mas o Benjamin Netanyahu chegou a dizer que a venda do TikTok para um acionista estadunidense era o elemento mais importante da comunicação de Israel. Por que será isso? A gente vai voltar nesse assunto. A primeira questão aqui, então, pessoal, é que, infelizmente, a democracia liberal não é livre. Apesar de todos os discursos que são colocados no dia a dia, a democracia liberal não é livre e a imprensa não é livre. Porque a imprensa é concentrada em um oligopólio de empresas, evidentemente, que precisam de um capital muito grande para funcionar. Por que o Humberto entrou no YouTube? Por que o Humberto não fez a TV dele? É muito idiota, né? Mas veja que curioso, né? Porque as mesmas pessoas que dizem que a imprensa é livre, quando a gente faz essa pergunta idiota, não se dão conta do que essa pergunta implica. Se o Humberto não consegue criar uma TV para competir com a Globo, é porque a competição não é justa. É porque a imprensa não é livre. Esse ponto aqui é muito importante.
Vejam que a imprensa, para não ser livre, ela não precisa de censura direta. É possível, sem um sistema de censura, ainda assim, não existir liberdade. Esse aqui é o ponto fundamental. E lá atrás, nos Estados Unidos, na virada do século XIX para o século XX, isso tudo foi muito bem percebido pelo governo dos Estados Unidos. Porque à medida em que a democracia liberal estadunidense se tornava menos excludente, no sentido de que mais pessoas tinham acesso ao voto, embora não todas, né? Porque nos Estados Unidos toda a população só teve direito ao voto em 1964. Vocês já ouviram falar nisso? Vocês veem a grande imprensa falar sobre isso? Em 1964, toda a população dos Estados Unidos teve direito ao voto. Antes disso, não era assim. Mas, de qualquer modo, houve uma expansão do voto. E é óbvio que isso preocupou os grandes empresários da época. Se esse povo todo votar, como é que nossos interesses vão estar salvaguardados? A gente pode perder com esse cenário todo. E aí, em determinado momento, eles começaram a se dar conta de que a grande imprensa era um aliado. E isso surgiu no primeiro momento por conta da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Alguém lembra quando foi que os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial? Humberto é historiador, né? Eu lembro. 1917, depois que o navio Lusitânia foi atacado. Tem até uma teoria da conspiração, de que seria um ataque interno e tal, mas não importa. O que importa, pessoal, e eu sei que isso é irônico, é que até então a cultura política dos Estados Unidos em relações internacionais era uma cultura isolacionista, que era a cultura dos pais fundadores, lá atrás do século XVIII. A ideia de que os Estados Unidos não tinham que se meter em assuntos de outros países, em especial da Europa. Estava havendo na época uma grande carnificina na Europa. Qual que era o interesse dos Estados Unidos e dos estadunidenses em entrar naquela guerra? Não deixa eles se matarem. Do ponto de vista econômico, inclusive, eles ganharam muito. Então, o governo dos Estados Unidos, na época de Woodrow Wilson, estabeleceu o Comitê de Informação Pública. Esse era basicamente um comitê de propaganda de guerra, para incentivar as pessoas a aceitar a ideia de que a entrada dos Estados Unidos na guerra seria favorável aos seus interesses e a elas mesmas. Obviamente, esse comitê não foi efetivo de, no dia para a noite, mudar a opinião das pessoas, mas paulatinamente foi mudando. Sabe aquela história? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Até que, quando o navio Lusitânia foi afundado, a opinião virou. Mas notem, a opinião não virou simplesmente porque o navio foi afundado. Porque já havia muita gente martelando: os Estados Unidos têm que entrar na guerra, os Estados Unidos têm que entrar na guerra, os Estados Unidos têm que entrar na guerra. E aí o sujeito que era contra a guerra, quando aconteceu o caso do navio Lusitânia, pensou: poxa, essas pessoas já estavam falando há um tempão. Que prescientes essas pessoas. Elas já diziam que aquilo eu estava errado. Essas pessoas é que estavam certas. E aí, por conta disso, um sujeito chamado Walter Lippmann se deu conta de que a opinião pública podia ser moldada por governos, desde que eles fizessem uma propaganda adequada. E logo na sequência, um outro sujeito chamado Edward Bernays disse que não apenas a opinião pública poderia ser moldada, mas que ela deveria ser moldada. E mais do que isso, ele instrumentalizou, ele criou os mecanismos pelos quais essa forma de moldar a opinião pública funcionaria. Ele é considerado por muitos como o pai das relações públicas. Ele foi o cara que pensou pela primeira vez dessa forma. E a partir daí ficou muito claro que as relações entre informação e poder jamais foram neutras e jamais serão neutras. Só que a grande questão é que isso foi se modificando com o passar do tempo. Notem que primeiro nasceu de uma forma direta, de cima para baixo, do governo institucionalmente fazendo isso. E foi evoluindo com o passar do tempo, à medida que a dificuldade aumentava. Porque, claro, convencer a população dos Estados Unidos de ir para a guerra tem uma dificuldade X. Outras questões têm uma dificuldade Y. Nem sempre as mesmas estratégias vão funcionando. E eles vão conseguindo se adaptar à medida que o tempo vai passando. Na época da Guerra Fria, em especial nos primeiros anos, quando a União Soviética ainda representava uma ameaça maior do ponto de vista dos Estados Unidos, eles inclusive chegaram a conduzir a Operação Mockingbird. O que era essa operação? Era basicamente um instrumento pelo qual as Forças Armadas dos Estados Unidos e os órgãos de inteligência, claro que eu me refiro à CIA, faziam uma espécie de um entrismo, como a gente diz, dos movimentos sociais, da grande imprensa.
é garantir que em todas as redações de jornais, periódicos, noticiários, esteja alguém aliado ao pensamento das Forças Armadas dos Estados Unidos. Essa operação foi descoberta, foi relatada já nos anos 70 e, teoricamente, terminou. Então, certamente, podemos esperar que hoje as Forças Armadas dos Estados Unidos não tenham mais influência na mídia, né, pessoal? O problema, né, como disse o Capitão Nascimento, o sistema é foda, né? O sistema se adapta, né? E pior do que isso, parece que cada vitória que a gente tem contra eles, eles vão adquirindo uma nova capacidade de vencer. Claro, desde que não haja uma revolução, né? Quando há uma revolução, aí eles são derrotados. Mas quando não há uma revolução e a gente obtém uma vitória tática, eles aprendem logo com a nossa vitória tática e vão sofisticando os seus instrumentos de dominação. E isso, pessoal, nos Estados Unidos, ganhou um contorno maior no ano de 1996. Nessa época, o presidente era o democrata Bill Clinton, e ele publicou o Telecommunications Act. Até então, havia uma vedação para que as empresas de imprensa nos Estados Unidos tivessem veículos diferentes. Aquilo que se chama, no jargão da comunicação, de propriedade cruzada dos meios de comunicação. Por exemplo, aqui, a RBS, né? A RBS tem uma TV, mas a RBS tem mais. Então, tem uma TV, mas tem rádio, né? Tem várias rádios, tem vários jornais. A Globo, então, nem se fala, né? Isso tudo no Brasil é a realidade sempre. Nos Estados Unidos não era assim. Havia, até talvez no espírito inicial dos pais fundadores, uma ideia de que a imprensa, por prestar um serviço público, não poderia ser tão concentrada na mão de poucos. Pois bem, o senhor Bill Clinton acabou com essa ideia, claro que pedindo mais concorrência. Ele disse que isso aumentaria os investimentos nos mecanismos de comunicação, aumentaria a concorrência e, portanto, eles se tornariam melhores. Humberto, um filósofo alemão do século XIX que fala um pouco sobre isso, né? Sobre a tendência à concentração e centralização do capital, né? Como é que é o nome dele mesmo, né? Pois é, ele falava isso no século XIX. E aí, no ano de 1996, finalmente, os empresários conseguiram que isso se tornasse realidade também na comunicação dos Estados Unidos. Vocês podem imaginar o que aconteceu. Hoje, 4 grandes empresas controlam 90% da comunicação nos Estados Unidos. E, obviamente, com a ascensão das Big Techs, isso acaba piorando ainda mais. E notem, pessoal, como que isso funciona, como que isso opera de uma maneira muito sutil. De novo, uma pergunta idiota. Vocês não têm algum parente ou um amigo que é absolutamente ingênuo em relação às informações da Rede Globo? Alguém que até confia na opinião de vocês e vem perguntar: tá, fulano, mas olha só, eu vi isso no Jornal Nacional, me explica melhor. Às vezes a pessoa até está um pouco confusa, assim, mas ela cai muito naquilo, né? Por que isso funciona dessa forma? Primeiro, pessoal, a primeira questão é mais óbvia, é a dependência dos anunciantes. Isso é uma coisa que às vezes a gente não para pensar. Mas os mecanismos, os meios de comunicação, eles funcionam por conta dos seus anunciantes. São os anunciantes que bancam. E como é que diz o ditado? Quem paga a banda, escolhe a música, né? Vai casar, tu vai querer que toque uma música que não é do teu agrado? Claro que não. Mas o anunciante da imprensa vai querer que a imprensa fale aquilo que ele não quer, né? Esse homem é um democrata, profundo, alguém que realmente acredita na liberdade de expressão. Claro que não, né, pessoal? Então a primeira questão é essa. Mas essa não é a única questão, pessoal. Porque tem outras. Primeira delas, a dependência de fontes. Vou dar um exemplo para vocês. Seguinte manchete. O Irã acabou de realizar um ataque contra Tel Aviv, mas o míssil iraniano foi interceptado pelo sistema de defesa Iron Dome, segundo informações do IDF. E vocês estão rindo? Eu acabei de inventar isso. Não, né? Vocês já ouviram isso várias vezes, né? Vocês conseguem parar para pensar na importância das fontes? Vamos pensar o seguinte. De repente a CNN tem como fonte os caras das Forças Armadas, o cara do Exército, das Forças Aéreas, da Marinha, os fuzileiros navais, os caras do IDF. Eles vão perguntando, os Estados Unidos estão em guerra com o Irã, tá? Então me relatem aquilo que está acontecendo. A fonte vem e dá uma informação. Aí vamos imaginar que o Humberto é jornalista e ele não levou muito a sério essa informação. Ele achou estranho, sabe? Sabe essa história de que um piloto do Kuwait abateu 3 aviões dos Estados Unidos simultaneamente?
Sabe aquela história de que o porta-aviões dos Estados Unidos saiu de combate porque teve um incêndio na lavanderia e porque o sistema dos vasos sanitários não está funcionando adequadamente? Sabe aquilo que é estranho? Aí, de repente, Humberto diz, olha, a Marinha divulgou essas informações, mas eu confesso que eu acho isso um pouco estranho, um pouco suspeito. O que vocês acham que vai acontecer na sequência? A Marinha vai seguir dando informação para o Humberto? Então, notem que não é apenas a questão dos anunciantes, na questão das fontes também, isso é fundamental. E, de repente, a fonte vai secar. Não. Esses dias, talvez vocês tenham visto esse vídeo. Esses dias, o Donald Trump foi entrevistado, eu acho que era na Fox. E era uma mulher que fez uma pergunta um pouco dura em relação à atuação dos Estados Unidos. Ela falou da questão dos civis iranianos que estariam sendo afetados pela guerra. E perguntou se o Donald Trump sabia, ou pensava sobre a situação, o que ele tinha a dizer sobre esse tema. Alguém viu esse vídeo? O que o Donald Trump respondeu? Ele disse assim, fulana, eu lembro de ti. Eu lembro quando a gente se encontrou lá na Trump Tower, nos anos 90, lembra? O que o Donald Trump quis dizer aqui, pessoal? Eu não vou dizer, né? Vocês sabem. Ele está dizendo que ele já teve um encontro com essa mulher. Porque ele não quer que ela pergunte nada muito sensível. O sistema todo vai sendo trabalhado para que a gente não tenha abertura, não tenha efetivamente uma visão plural dos acontecimentos. E aí a gente chega no caso concreto. Primeiro, vocês conhecem um sujeito chamado Larry Ellison? O Lucas não conta. Quem conhece o Larry Ellison? Olhem que impressionante isso, gente. Vocês sabem que Larry Ellison é uma das pessoas mais ricas do mundo. E aqui vocês não conheciam. Isso não é por acaso. A burguesia gosta de anonimato. É confortável para eles ficar na condição de anonimato. O Larry Ellison é o sujeito dono de uma empresa chamada Oracle. E a Oracle tem atuação em diferentes segmentos, em Big Tech também, em comunicação tradicional. E mais do que hoje em dia, eu trouxe aqui até, tive que botar uma lista, porque eu não ia conseguir decorar todos. Mas a Oracle tem nos Estados Unidos a CBS, CBS News, CBS Sports, MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Showtime, Paramount Pictures e Paramount Plus. O que isso significa? Significa que o senhor Larry Ellison tem tanto empresas de comunicação, e a comunicação, tanto comunicação política quanto da comunicação também de esportes, ele tem desenhos e ele tem também Paramount, ou seja, produções artísticas, produções culturais. Vejam então que a atuação do senhor Larry Ellison vai tanto de entrevistas com Benjamin Netanyahu, quanto a produção do filme Top Gun. Que curioso, né, que o filme Top Gun exista para exaltar o poderio das forças aéreas dos Estados Unidos, né? Que curioso. E como é que surgiu, como é que o senhor Larry Ellison entrou no mercado? Como é que surgiu a Oracle? A Oracle nasceu como um programa da CIA, dos anos 70, programa Oracle. Naquela época, a CIA, pelo fato de que o imperialismo tenta dominar o mundo inteiro, evidentemente eles têm que ter uma quantidade de informações gigantesca, né? E nos anos 70, ainda muitas dessas informações não estavam digitalizadas, então era tudo caos, né? Imagine a quantidade de informações que eles tinham que acessar toda vez que aparecia um problema. Vai naquele arquivo. Tinha que ficar um tempão só para entender o que estava acontecendo. Então eles precisavam, de alguma forma, organizar essas informações e queriam fazer isso de maneira digital. E aí eles contrataram o Sr. Larry Ellison para fazer esse projeto. A partir daí, ele ganhou dinheiro. A partir daí, ele fundou a sua empresa e começou a prestar o mesmo serviço para outras empresas. Vocês lembram quando eu falei para vocês da Operação Mockingbird, por meio da qual a CIA fazia entrismo nas redações de jornalismo nos Estados Unidos? Precisa fazer isso agora? A CIA ajudou a fundar a empresa de um dos principais donos da imprensa dos Estados Unidos. Vocês não acham que ele é grato a CIA? Mais do que isso, o Larry Ellison é o maior doador pessoal no mundo inteiro das forças de defesa entre aspas, de Israel. Nenhum indivíduo no mundo doa tanto da sua fortuna pessoal para o IDF quanto o senhor Larry Ellison. E poucos aqui sabiam quem ele era.
Pessoal, eu não estou criticando vocês, tá? Eu estou apontando a gravidade da situação e como o mundo que a gente vive é complicado. E mais do que isso, o Larry Ellison é amigo pessoal de Benjamin Netanyahu. Inclusive, já o convidou para participar de festas na sua ilha privada. Nunca vi isso. Pessoal. Não é meme. Tudo idôneo. Não é, talvez no futuro a gente tenha os arquivos Ellison para lidar, né? E notem, isso, lembra quando eu falei para vocês da possibilidade do dissenso? Nos Estados Unidos existe uma empresa de comunicação chamada MSNBC. Essa é a empresa mais progressista, mais de esquerda, muitas aspas, que tem nos Estados Unidos. É o lado menos centrista do Partido Democrata, vamos dizer assim. E na MSNBC, 2 pessoas tinham programas em que falavam sobre as relações internacionais e como os Estados Unidos atuavam, em especial no Oriente Médio. Eu me refiro ao jornalista Mehdi Hassan e ao Ayman Mohyeldin. Posso ter pronunciado errado, tá, pessoal? Ambos eles, logo depois do início do genocídio em Gaza, foram escanteados. O Mehdi Hassan foi demitido e o Ayman perdeu o protagonismo. Vejam aqui. A ideia é que exista um determinado nível de dissenso, né? Até para que as coisas pareçam mais plurais. Só que, numa situação de guerra, a situação é limite, então o dissenso já deixa de ser tolerado. Isso costuma acontecer bastante também nos mecanismos de comunicação. E aquilo que acontece na Oracle não é o único. Um outro grande grupo de comunicação, vocês sabem qual é? O grupo Walt Disney. Ele mesmo, um dos principais grupos de comunicação no mundo. Eu trouxe aqui o portfólio do grupo Walt Disney. ABC News, ESPN, Marvel Studios, Lucasfilm, o mesmo que fez Star Wars, Pixar, National Geographic, Disney Plus, Hulu, e aí vai. A Disney, pessoal, é um grupo que procura não intervir na política interna dos Estados Unidos. Seu CEO, ninguém dá opinião no sentido de ser a favor dos republicanos ou dos democratas. Mas vocês sabem o que aconteceu depois de 7 de outubro de 2023? Eles decidiram doar $2 milhões para Israel. Ou seja, um grupo que coloca na sua atuação o fato de não intervir na política, nesse caso, intervém. Tá? E mais do que isso, a estrutura acionária da Disney ela é composta por 3 grupos. O Vanguard Group, a BlackRock e o State Street. Esses são os 3 maiores acionistas institucionais da Disney. E esses 3 grupos, eles sim, têm um vínculo comercial muito significativo com Israel e com as Forças Armadas. Eles investem nas principais empresas do mundo militar, seja Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, nos Estados Unidos a Rafael, enfim, várias empresas, todas elas contam com investimentos desses 3 grupos e esses 3 grupos controlam a Disney. Tá? Evidentemente, isso não significa que eles tenham um controle editorial absoluto. Muito provavelmente não tem. É bem improvável que alguma das pessoas que trabalha num desses veículos receba uma ordem direta de cima para baixo dizendo o que eles têm que falar. Porque isso é grosseiro, é feio, é antipático. E mais do que isso, isso aumenta as chances de um jornalista querer um dia denunciar essa empresa. Mas imagine o seguinte cenário. Imaginem se, por qualquer motivo, eles contratam o Ricardo Leões para ser o comentarista de política internacional. E aí, nesse contexto da guerra, com esse ataque contra o porta-aviões dos Estados Unidos, o Ricardo Leões não aguenta. Ele diz, não, isso aí é suspeito. Não concordo, acho que isso aí não está funcionando muito bem. Imediatamente, os acionistas vão mandar o meu recado. E se eles forem simpáticos, eles podem até chegar para mim e dizer o seguinte, Ricardo, tudo bem aquele teu comentário. Só que assim, se tu quiser falar de porta-aviões atingidos, fala comigo primeiro. Aí já a mensagem foi dada, né? A mensagem já ficou bastante clara. E esses não são os únicos grupos. A Warner também controla vários grupos. A CNN, a HBO, a Warner Bros. Pictures, a DC Studios, a Discovery, TNT, TBS, Cartoon Network e mais do que isso. O CEO da Warner, um senhor chamado David Zaslav, é um judeu sionista que constantemente demonstra apoio público a Israel.
E a CNN é considerada por muitos a Globo dos Estados Unidos, no sentido de ser o que há de jornalismo mais técnico, mais imparcial. E, evidentemente, se vocês verem a atuação da CNN, as fontes são sempre as mesmas. As Forças Armadas, o Exército, Forças Aéreas, Marinha, o IDF. Essas fontes são constantes, são acessíveis e são tratadas como legítimas pela população nos Estados Unidos. Vocês já viram pesquisas de opinião no Brasil sobre quais são as instituições mais respeitadas pelo brasileiro? Coloca lá, Presidência da República, Congresso Nacional, professores. O que sempre figura lá em cima, Exército e Igreja. O Exército é considerado na nossa sociedade como uma fonte crível de informações. Isso sendo justo ou não, no caso não, mas é. Então, obviamente, ter uma informação que sai com o selo do Exército é algo que confirma a veracidade da informação. Então, observem, pessoal, não é preciso mentir e censurar, embora isso evidentemente ocorra. Basta simplesmente enquadrar as notícias de um modo que seja adequado para satisfazer os interesses dessas pessoas. E aqui chegamos ao caso do TikTok. Por que o TikTok causou tanto alvoroço nos Estados Unidos? Porque o algoritmo do TikTok não era controlado por essas big techs. Em especial, durante o genocídio em Gaza, a população estadunidense ficou horrorizada com as imagens do que estava acontecendo. Porque eu não preciso dizer para vocês que essas imagens não passavam nos grandes veículos de comunicação. Isso deixou os estadunidenses em polvorosa, em todos os lados políticos. A gente viu tanto o Donald Trump quanto a Hillary Clinton falando sobre isso. E a gente viu até mesmo uma pessoa chamada Sarah Hurwitz, se não me engano essa é a pronúncia do nome dela, que foi uma pessoa que escrevia os discursos do Obama, ela também judia, e ela chocada pelo fato de que agora os judeus estadunidenses são cada vez mais anti-sionistas. Isso é algo que deixa eles em uma situação de pavor. E sabe qual foi a sugestão dela? Que as escolas judaicas proibissem o uso de celular pelas crianças. E que os pais garantissem que as informações viessem dos pais, e não do TikTok. E ela chegou a dizer o seguinte, ela disse, esses jovens judeus estão aprendendo sobre Gaza pelo prisma do massacre. Qual outro prisma existe, se não do massacre? Mas vocês conseguem notar isso? A Hillary Clinton chegou a dizer, antes dessa questão palestina, tu tinha que ir lá numa biblioteca ou numa livraria e procurar muito fundo para achar um livro que realmente fosse mais crítico ao Estado de Israel. Mas agora, isso já não é mais. Obviamente, eles não diziam que o problema era o fato de o TikTok mostrar o que eles não mostravam. Eles diziam que o problema era que o TikTok era controlado pelo governo da China, que estaria passando informações da população dos Estados Unidos para o governo da China. Toda acusação dos Estados Unidos é uma confissão, e de Israel também. Sempre que eles acusarem algo ou alguém de algo, podem saber, eles fazem a mesma coisa. Sabe quando o IDF fala que o Hamas utiliza pessoas como escudo humano? É porque o IDF faz isso. É sempre assim, sem exceção. Então, gente, já me estendi aqui no tempo, mas a grande questão é essa. O que a grande imprensa faz de pior não é mentir, nem omitir. Porque se fosse só isso, ela seria desmascarada com o tempo. O grande problema é o jeito que ela enquadra as coisas. Ela permite que alguns debates apareçam e que outros debates não apareçam. No fundo, ela define os limites do que pode ou não ser pensado. Em relação a Israel, define a ideia de que Israel tem direito de massacrar todos esses povos no Oriente Médio. E é para isso que a gente tem que seguir trabalhando, para mostrar para as pessoas que não é assim. Permite eu falar uma coisa, plantão Larry Ellison aqui também, porque eu acho que esqueceu de dizer, ele que comprou o TikTok nos Estados Unidos, tá? E o Netflix ia comprar a Warner Bros., não deram para trás, o filho do Larry Ellison, que é o dono da Paramount, vai comprar a Warner Bros., então tá super legal a mídia nos Estados Unidos agora. Assim, a gente às vezes fica um pouco assustado diante da realidade, né? Mas é isso. Então, vou passar a palavra agora para a nossa camarada Renata Miele, por favor. Obrigada, Humberto. Pessoal, boa noite a todos e todas. Eu vou ser muito breve, porque eu acho que já é bastante tarde, hoje é sábado, todo mundo deve estar indo numa jornada desde manhã nos debates, né? Acho que já foi
interessante aqui à mesa, porque uma visão bastante distinta, né? Diversa do problema, das questões que envolvem os desafios da atualidade, da comunicação. Queria agradecer muito ao Humberto pelo convite de estar aqui, né? Agradecer por estar aqui com o Zavak, com o Ricardo. E eu acho que o que nós precisamos refletir a partir do que foi dito aqui sobre várias perspectivas é o que fazer diante de um mundo no qual todo o fluxo informacional que hoje circula na sociedade é controlado ou por famílias monopolistas que detêm os meios privados de comunicação ou por empresas, plataformas estadunidenses que controlam de outra maneira, né? Não de uma maneira editorial, tradicional, como ocorre nos veículos de comunicação, mas através do desenvolvimento cada vez mais acurado da tecnologia, de mecanismos de inteligência artificial, de algoritmos de aprendizagem de máquina, de perfilamento comportamental, o que cada um e cada uma recebe de informação na sociedade. O que fazer diante deste cenário? Acho que essa é a questão que talvez eu gostaria de trazer aqui como uma reflexão, porque, sem dúvida nenhuma, que nós, na nossa luta política cotidiana, contra a extrema-direita, contra o fascismo, contra as tentativas, né, de aprofundar cada vez mais o sentimento de ódio que nós temos um pelo outro e não da empatia, num movimento que nós estamos vivendo numa sociedade, né, o neoliberalismo, que era, né, uma das etapas do capitalismo, ele tem como uma das suas bases sempre o individualismo, a ideia de que o indivíduo ele consegue viver e vencer por si próprio, né, que o Estado não tem papel, por isso a gente precisa reduzir o tamanho do Estado, né, por isso a gente precisa aumentar a competitividade, por isso a ideia do empreendedorismo, que é uma decorrência disso, né? Então, o que fazer diante de um cenário onde a estrutura social que emergiu pós-crise de 2008, principalmente, onde o capitalismo precisava aumentar o seu acúmulo, o acúmulo de capital, onde precisava se superar aquela crise estrutural do capitalismo, onde surge a economia de plataformas, onde se percebe que essas plataformas podem ser usadas para alterar a forma como a sociedade se relaciona com o trabalho, se relaciona com a cultura, se relaciona com o entretenimento, atomizando cada vez mais os indivíduos e levando às últimas consequências uma forma de controle social das massas através dessas tecnologias. O que fazer nesse cenário? Claro que nós sabemos que na nossa política cotidiana nós precisamos ocupar todos esses espaços. Hoje eu estou atuando no Ministério da Ciência e Tecnologia, estou no Comitê Gestor da Internet, mas a minha origem de militância política, a origem lá atrás é o movimento estudantil, mas vamos dar uns passos aí à frente. É a luta pela democratização da comunicação. E eu fui coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização, até que está fazendo uma caravana por aqui, o irmão estava lá, e a gente dizia o que naquela época? Né? A gente ainda diz, né, aquele grande jargão, o povo não é bobo, fora Rede Globo. Esse era o nosso jargão. Mas, ao mesmo tempo, a gente também dizia que se a Rede Globo quisesse me levar para eu dar uma entrevista ao vivo, porque eu não gosto de dar gravada, porque tem a edição, mas ao vivo, no Jornal Nacional, e eu pudesse falar ali no Jornal Nacional, eu não ia dizer não.
A gente tem que ocupar os espaços. Se eu for chamada para escrever um artigo na Folha de São Paulo, eu não vou dizer não. Eu tenho que ocupar aquele espaço. Se eu for chamada para escrever um artigo no Zero Hora, eu não vou dizer não. Claro que às vezes a gente diz não. Uma vez a gente foi chamado para ir fazer, olha que curioso, uma propaganda do 4º Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação lá no Maranhão. Quem me chamou? O programa policialesco lá do Maranhão. Eu falei, nesse aí eu não vou não. Nesse eu não vou. Por quê? Porque eu combato a existência de um policialesco. Eu não vou lá dar audiência para ele. Curioso que eu estava com o Glenn Greenhalgh na USP, um dia antes dele ir lá na Jovem Pan tomar sopapo na cara. E ele veio no debate e falou que ele achava que precisava ocupar os espaços. Aí eu, naquele debate, deve estar gravado, eu disse para ele assim, mas a gente tem que saber quais espaços ocupar. Nesse aí eu não iria. No dia seguinte ele tomou sopapo na cara. Eu não iria mesmo na Jovem Pan. Mas é claro, gente, que a gente tem que ocupar os espaços. Inclusive, os espaços das grandes big techs. A gente precisa ter o nosso canal no YouTube, a gente precisa fazer a nossa comunicação no TikTok, no Instagram, no X. Eu ia falar um palavrão, não vou falar, mas vocês podem imaginar o que eu ia falar. Em qualquer lugar, era isso que eu ia falar, entendeu? Aonde for. Mas nós não podemos perder de perspectiva que este terreno não é o terreno da nossa luta política. Não é que a gente... E aí, desculpa, eu acho bom quando a gente tem uma certa divergência na mesa, eu vou estabelecer uma divergência. Eu não acho que o problema esteja no fato de que a direita aprendeu primeiro a usar as redes, ou de que a direita entendeu melhor a comunicação digital do que a esquerda. O problema, gente, é que a direita tem rios de dinheiro para impulsionar os seus canais, para impulsionar os seus conteúdos. O problema é que essas plataformas não foram desenvolvidas para realizarmos um debate público democrático visando melhorar a comunicação e muito menos a transformação da sociedade. Essas plataformas foram construídas desde a sua arquitetura, da sua concepção, para ser um instrumento de dominação, para ser uma correia de transmissão das ideias dominantes da sociedade contemporânea. É disso que se trata. Por isso que, por melhor que seja o nosso conhecimento, nós nunca vamos chegar a ter 21 milhões de seguidores no Instagram igual tem o Nicolas Ferreira. Não tem, gente. O presidente Lula tem 14 milhões arredondando, porque eu acho que é 13, alguma coisa. O Nicolas é um moleque que nasceu outro dia. E tem 21 e tantos, quase 22 milhões. É porque ele sabe se comunicar melhor que o presidente Lula? Ou é porque o tipo de conteúdo que ele produz é o tipo de conteúdo que o algoritmo desenhado para promover determinado tipo de conteúdo que captura a nossa atenção? Foi curioso que eu postei esses dias, postei hoje, que eu fui atrás, porque essa semana aconteceu algo muito importante. A Justiça dos Estados Unidos, este país capitalista, liberal, que está sob o comando de um fascista, a Justiça dos Estados Unidos condenou o Facebook, a Meta, por viciar uma jovem. Em 2017, eu escrevi um artigo, até compartilhei isso, quando eu era colunista do Mídia Ninja, falando como o Facebook, porque na época, gente, eu acho que nem tinha Instagram ainda, se depois alguém, aqui acho que não tem internet, eu fui tentar pensar sobre isso agora, porque é tão rápido, né, que as coisas se desenvolvem que a gente às vezes perde um pouco. Mas por quê?
porque o design dessas plataformas foi feito para acabar com o debate baseado em qualquer tipo de argumento crítico racional. Crítico racional não significa ausente de sentimentos e emoção. Porque se indignar com bloqueio à culpa é uma emoção legítima. Se indignar com os ataques que estão sendo promovidos contra o povo iraniano, contra o povo palestino, também. Mas não é disso, não é desse tipo de emoção. É da emoção esvaziada de conteúdo, que captura a nossa atenção por um disparo rápido no nosso sistema cognitivo. O design aditivo viciante das plataformas é para gerar um exército de zumbis que não refletem mais sobre aquilo que está acontecendo no mundo. É pior do que criar a polarização. Eu também não gosto muito desse termo, acho que foi, não sei quem disse. Eu também não gosto muito desse termo. Apesar dele acontecer nas redes, porque eles vão nos confinando em ambientes nos quais nosso perfilamento emotivo, psicológico, comportamental é afeito, é o viés. Eles vão colocando lá onde, porque você só quer ficar muito tempo em lugares onde você tem o seu viés de confirmação, onde você tem seu grupo de validade. Eles não querem te colocar no desconforto do debate político, da crítica, né? Então, é esse tipo de conteúdo que viraliza. Só que nós, pessoal, somos quantos por cento de esquerda que estão ali consumindo os nossos conteúdos? 10% da população brasileira? Mesmo a direita, quantos por cento da população brasileira que está lá? A grande maioria está querendo saber do gatinho, do cachorrinho, ou sei lá do que, das quantas, entendeu? E aí a gente tenta fazer a nossa comunicação. E aí aqui vai a minha crítica à comunicação, em parte, apesar de eu achar que tem melhorado, por exemplo, do governo federal. Vamos explicar o imposto de renda com gatinhos. Vamos explicar o imposto de renda com cachorrinhos. Gente, como é que nós vamos transformar a sociedade explicando a luta de classes com gatinho? Não dá, gente. Então, desculpa, eu estou dizendo isso para a gente entender. Temos que usar as redes, sempre temos que usar mais e melhor, temos que procurar profissionalizar o nosso trabalho de comunicação. A gente tem que fazer tudo isso. Mas a gente não pode naturalizar o modelo de negócios e o design dessas plataformas. Por que tem assim? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser feed infinito? Por quê? Por que tem que ser 140, 240 caracteres? Quem que definiu isso? A serviço de quem está esse modelo de comunicação? Por que nós não podemos fazer diferente? É isso que a decisão da Corte norte-americana nos faz refletir, que a gente já tem tentado discutir isso há muito tempo. E é por isso que nós precisamos, e já vou concluir, discutir as alternativas de soberania digital. Não é apenas porque a gente quer ter a nossa própria rede social. Eu nem sei se a gente quer ter a nossa própria rede social. A gente quer ter um Facebook brasileiro? Será que é isso que nós queremos? Mas nós queremos ter soberania. Para quê? O que é soberania? Soberania digital é a capacidade de nós desenvolvermos nossas próprias aplicações, plataformas e tecnologias de acordo com a realidade do povo brasileiro, para responder às necessidades do nosso território. Elas têm que ser georreferenciadas. Elas têm que compreender as dificuldades e as desigualdades do povo brasileiro. Nós temos que ter plataforma que contribua para que a gente forme as nossas crianças, para que a gente possa ter inclusão política, econômica, cultural, social, não necessariamente esse modelo de negócios. 2, soberania é a gente ter autodeterminação sobre os nossos dados. E aí nós precisamos fazer um debate com começo, meio e fim. Porque isso é um problema de curto, médio e longo prazo.
Sim, durante muito tempo nós ainda vamos conviver com os data centers de Big Techs. Eu ouvi, ninguém precisou me dizer, numa mesa de debate, há 2 anos atrás, com um alto CEO da AWS, que teve a cara de pau de dizer que a Ucrânia só alcançou a soberania digital quando migrou todos os dados do governo ucraniano para a nuvem da AWS. Então, eles também estão disputando o termo de soberania, a própria terminologia. E soberania não é isso. Soberania é a gente desenvolver tecnologicamente nossos próprios data centers. Soberania é a gente pensar em data centers que sejam ambientalmente mais sustentáveis. Data center consome água? Pode consumir. Mas dependendo de como você construiu o data center, talvez não. O data center que hospeda o ponto .br no Brasil não consome água. Porque ele é feito em circuito fechado. Igual um radiador de carro. Ele não é por torres de resfriamento. Nós podemos ter data center não é quantos dados você guarda, não é essa a medida de um data center. Sabe qual é a medida de um data center? Quilowatt-hora, energia, aí é um problema. Mas o Brasil tem energia. Vamos pensar, lá no Nordeste, nós temos dificuldade de escoamento da energia eólica que é produzida lá. Porque apesar da gente ter uma matriz renovável e produzir energia, sabe qual que é o nosso problema? Rede de transmissão. Não sai de lá, não chega. Nós temos um problema de distribuição. Então vamos colocar perto das antenas, das torres eólicas. Então, nós podemos fazer diferente com a nossa cara. E 3, soberania é para o país ter capacidade de regular a prestação desses serviços em território nacional. Regulação não resolve o problema, mas reduz as grandes, não posso chamar, não resolve todos os problemas, mas reduz os danos causados por essas grandes big techs. Por isso, nenhuma regulação é perfeita. Nós temos uma sociedade onde o Congresso Nacional é dominado pela extrema-direita que se vale das redes sociais para se eleger. Mas a gente conseguiu aprovar o ECA Digital. Foi um passo importantíssimo. É uma lei perfeita? Não é. Mas é o primeiro passo de uma regulação de plataformas no Brasil. O PL 2630 só não foi aprovado porque as grandes big techs foram lá no Congresso Nacional e usaram o seu poder de mercado para fazer terrorismo social contra a aprovação daquele projeto de lei. Então, nós precisamos desenvolver de forma soberana nossas tecnologias, nosso espaço de dados e nossa regulação. E questionar todos os dias o uso da tecnologia. Nós estamos naturalizando situações que não deveriam ser naturalizadas. Pensa aí, cada um de vocês, quantos terabytes de dados inúteis que cada um tem na sua própria nuvem? De fotos que nunca mais vocês vão ver, de documentos que nunca mais vocês vão acessar. Isso está consumindo dados. A gente precisa mudar a nossa visão da tecnologia, o nosso comportamento. Será que é necessário usar uma inteligência artificial para fazer uma receita de bolo? Então, gente, nós precisamos mudar a nossa chave para que a gente possa desenvolver soberania, e acho que o governo brasileiro tem procurado dar um passo nesse sentido. É um passo inicial, porque a gente sai de uma situação muito depreciada, porque nós temos dependências de cadeias produtivas imensas, mas a gente é um povo diverso e que tem uma grande resiliência e capacidade de luta. Então, eu tenho certeza, se a gente começar a ter uma perspectiva mais crítica sobre essas plataformas, o efeito nefasto que ela causa na nossa sociedade e a necessidade da gente rever as nossas estratégias, inclusive do ponto de vista político, a gente pode criar uma situação diferente, né? Talvez como a China, não sei exatamente, modelos e países são muito diferentes entre si, mas eu acho que a gente pode ir buscando
com o Sul Global, com alianças com outros países, fazer com que a gente tenha um ambiente comunicacional que esteja a serviço de um projeto de transformação da sociedade, mas isso certamente não vai ser com a plataforma das grandes big-techs. Era isso, gente. Obrigada. Obrigado, Renata. Vou concluir aqui rapidamente, até porque já temos logo que liberar a sala aqui, né? A minha ideia era só fazer um fechamento e deixar vocês ouvirem os nossos camaradas, que eu acho que foi um debate muito bom, né? Eu sou um proletário das redes sociais, então eu torço muito que a gente consiga regulamentar as redes, né? E que essa regulamentação escute os trabalhadores das redes sociais, né? Porque a galera imagina o youtuber como se todos fossem o Felipe Neto, né? Enquanto que, na verdade, praticamente todo mundo que está ali trabalhando é um uberizado, né? Eu costumo dizer que o youtuber e o Uber são muito parecidos, né? Então, estão dentro desse contexto da gig economy. E eu queria encerrar aqui, prometo que eu não vou me alongar, justamente tentando fazer uma fala mais política a partir de tudo que os camaradas falaram aqui na mesa. Porque se o quadro é muito difícil, né? É óbvio que a gente tem que pensar como politicamente vencer, como se colocar nessa situação. Então, assim, sempre os comunistas vão ter as suas dificuldades dentro das estruturas burguesas. Lá atrás, o Marx estava escrevendo no jornal, ele não conseguia parar muito tempo no jornal, ele era expulso do jornal, ele ia para outro país, ele ia para outro jornal, mas ele continuava indo para o jornal. Né? Depois era a mesma coisa, nós sempre vamos ter quadros importantes, seja no rádio, seja na imprensa escrita, gente tentando se levantar com uma voz que, evidentemente, nunca vai ser hegemônica, nunca vai ser maioria, porque, evidentemente, como eu falei na minha primeira intervenção aqui, as redes sociais têm um lado, e esse lado não é o nosso lado, muito menos o lado dos comunistas. Então é óbvio que esses números que eles têm, nós jamais teremos, né? Como a Renata colocou, e eu concordo perfeitamente, eu acho que o dinheiro é muito importante dentro desse processo, né? Não só o dinheiro, mas também o próprio envezamento político, uma vez que a defesa do capital, que é feita pela direita nas redes, e enfim, acaba sendo também a defesa dos interesses das próprias big techs. Mas assim como desde o tempo de Marx até hoje, a gente sempre procurou encontrar formas de não só sobreviver nesse meio, mas também conseguir utilizar esse meio para fazer o nosso trabalho de agitação e propaganda, a gente também pode fazer esse meio hoje. Tanto é que houve uma mudança nos últimos 4, 5 anos, uns 10 anos atrás, só para falar do tempo que eu estou atuando no YouTube. É lógico que a gente nunca vai ter paridade de armas, lógico que a gente nunca vai ter aquela forma mais fácil do atalho, do caminho, porém, é possível a gente aprender como, diante dessas dificuldades, a gente conseguir utilizar o algoritmo de modo a ter mais alcance. Eu falei rapidamente sobre isso na minha primeira intervenção. O meu canal não fazia esse formato de react. Eu dizia, inclusive, coisas horrorosas sobre quem fazia react. Tá? Hoje, claro, continuo fazendo outros conteúdos que me dá mais prazer de fazer, mas é o react que mantém o canal. Se eu não tivesse entendido que pegar um conteúdo da direita que bombou nas redes e eu fazesse um conteúdo em cima disso, aproveitando o engajamento que a própria rede dá para a direita, o meu canal tinha acabado há 4 ou 5 anos atrás. Porque ele tinha se tornado absolutamente inviável financeiramente. E eu, infelizmente, não sou herdeiro. Né? Então é aquela coisa, eu sempre fui professor de 60 horas, sala de aula, e eu tive que abrir mão de parte dessas horas para fazer o trabalho no YouTube. E o YouTube não estava mais pagando os meus boletos, até que eu me rendi ao formato do React. Então aí eu começo aqui já concluindo, para não me alongar mais, dizendo o seguinte: nós nunca vamos ter as mesmas condições, nós nunca vamos ter a grana que eles têm, mas nós temos que saber formas de hackear o sistema. E não é uma coisa que só agora na era das Big Techs a gente faz. Sempre nós hackeamos o sistema, seja no século XIX, seja na dinâmica do século XX, seja nessa dinâmica do século XXI. Entendendo que nós não vamos ter a mesma abrangência. Não, nós não vamos
ter na esquerda um Nicolas Ferreira. Isso não vai existir. Mas se nós não aprendermos a também jogar esse jogo, vai ser aquele ambiente que a gente tinha há 11 anos atrás, quando eu cheguei no YouTube. Onde você não encontrava, com audiência relevante, nenhum canal de esquerda. E as nossas mídias estavam lá, ainda tentando trabalhar daquela forma que elas sempre trabalharam, sem entender que tinham que mudar a forma de trabalhar também. Hoje nós entendemos, não é hoje, já faz alguns anos que a gente entendeu. Eu estou falando de uma questão de 11 anos atrás. Né? Mas hoje, veja, nós não temos uma audiência nem parecida com a da direita. Eu falo isso no meu canal, nós não vamos ter. Mas se nós não aprendemos a jogar melhor esse jogo, nós sequer vamos ser relevantes aqui. E hoje já há um ecossistema, né, de comunicação de esquerda na internet relevante. Relevante. Porque a gente vem aprendendo a também lutar esse jogo. Eu tinha muita resistência aí em espaços na internet da direita. Podcasts de direita, debates com gente da direita. Eu tinha muita resistência a fazer isso. Porque eu sei da hostilidade que é, eu sei do enviesamento e da maldade que eles têm, inclusive, de cortar, de editar, de fazer aquilo que eles fazem para nos colocar numa situação mais difícil. Só que eu, depois de resistir muito a isso, da mesma maneira que eu resisti aos reacts, quando eu comecei a fazer isso, o meu alcance cresceu muito rapidamente. Porque, como eu falei antes, eles nos segmentam nas chamadas bolhas. Esse tipo de dinâmica choca uma bolha contra a outra. E no meio das bolhas, porque a maior parte não muda de ideia, não. Tá? Eu vou lá debater com o cara da direita, quem gosta do cara da direita vai seguir gostando do cara da direita, vai dizer que ele foi melhor, quem gosta de mim vai seguir gostando de mim, vai dizer que eu fui melhor, então não vai alterar muito nisso. Mas no meio dessa guerra, a gente sempre pega alguns que sobram. E nesses que sobram, a gente consegue avançar um pouquinho. Então veja, hoje nós já temos um ecossistema nesse sentido. Então no sentido do que fazer, eu quero chamar a atenção para isso. E para encerrar, eu quero dizer uma outra coisa. A principal arma dos comunistas é a organização. Nós sabemos disso. Então se nós sabemos que as redes não são nossas amigas, não são nossas aliadas, muito antes pelo contrário, se nós sabemos que nós jamais vamos ter as condições financeiras para enfrentar o poder da direita, a única coisa que nós podemos ter é a nossa organização. Então nós temos que fazer de maneira orgânica algo que compense aquilo que jamais a grana ou os algoritmos vão fazer em relação a gente. Por isso que o nosso engajamento orgânico nas redes é muito superior ao engajamento pago ou ao engajamento às custas da própria dinâmica do algoritmo que a direita usa. Por isso que a gente consegue encher os espaços de debate, como esse aqui que a gente está vendo agora, mesmo tendo uma fração minúscula daquilo que a direita tem na internet. Então é muito importante que a gente faça esse esforço a mais. Esse ano nós temos uma eleição que vai ser muito dura, e, como eu falei na minha primeira intervenção, é muito provável que haja uma intervenção mais direta das redes. É importante para eles tirar o Brasil do arco do BRICS, do arco do Sul global, por mais reticente que muitas vezes a gente seja dentro desses espaços, eu acho que a gente poderia ser mais radical dentro desses espaços, mas por mais reticente que a gente possa ser, é uma coisa flagrante que é um interesse das Big Techs a serviço dos Estados Unidos nos tirar desse arco e nos colocar de novo nessa nova doutrina Monroe. Então nós temos que impedir isso a qualquer custo. Então vai depender da gente fazer um esforço a mais. Um esforço a mais para compensar todas essas dificuldades aqui que eu e os camaradas apresentamos. É possível vencer uma guerra assimétrica. O Irã está nos provando isso. Né? Essa também é uma guerra assimétrica. Mas o que nós temos ao nosso lado? Se o Irã tem o Estreito de Hormuz e toda a sua organização histórica se preparando para esse processo, nós temos os ensinamentos do marxismo-leninismo. Nós temos a experiência revolucionária do século XX. Nós sabemos que nós somos maioria, mas a ideologia impede que nós estejamos organizados.
Então vai ser a nossa organização que vai fazer com que a gente vença essa guerra assimétrica. E para encerrar de verdade, por mais pessimista que às vezes eu me sinta, e eu quero compartilhar isso aqui com vocês, eu tenho um profundo otimismo. Eu tenho um profundo otimismo, porque eu tenho a convicção de que o socialismo ele não é uma necessidade apenas, ele é inevitável. E isso vai acontecer a partir da nossa organização. E essas mesmas caixinhas que eles nos colocam nas redes também está aumentando a caixinha dos comunistas organizados. Eu tenho visto o brilho de novo no olho da juventude. Eu tenho visto de novo no abraço das pessoas que me dizem assim, Humberto, eu me radicalizei por tua causa. E eu escuto isso todos os dias. E é isso que me dá ânimo de levantar, ligar aquela câmera, mesmo quando eu estou esgualepado, que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, e mesmo assim eu vou lá e gravo, porque o que a gente vê em termos de organização que está crescendo, de brilho no olho, é algo que dá muita esperança. E é aí que eu me encho de energia, mesmo com toda a canseira, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todo o pessimismo da razão, aquilo que prevalece é o otimismo da vontade. Venceremos, camaradas.